Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é mais uma aula do curso de Neuropsicofarmacologia e nessa videoaula discutiremos aqui os neuropeptídeos opioides. Essa segunda aula vai tratar especificamente dos opioides. Então vamos lá? Bem, primeira coisa que eu queria trazer a vocês é uma distinção entre o que é um opiáceo versus o que é um opioide. Já antecipo a vocês, não é a mesma coisa. Basicamente, quando a gente fala de um opiáceo, é toda substância que é derivada do ópio. E o ópio é conhecido de maneira popular como papoula do Oriente, que é essa planta aqui, que o nome científico é Papaver somniferum. E aí o que acontece? O ópio, ele basicamente ele apresenta aqui. Você pode fazer um corte transversal e você vai pegar aqui esse suco, e aí você pode, por exemplo, a partir desse suco, chegar no pó de ópio. E nesse pó de ópio, tu tem uma diversidade de várias substâncias, tá? Dentre as quais eu destaco a morfina, que é um opiáceo, tá? Então, a morfina é justamente um opiáceo que causa aí uma forte depressão do sistema nervoso central, tá? Morfina deriva aqui de Morfeu, né, deus dos sonhos, e a partir da morfina você pode ainda ter aqui, por exemplo, a formação, a produção da heroína, que é uma droga semissintética, pode ter aqui a codeína e etc, tá? Então, vamos lá. Opiáceo é basicamente toda substância exógena, e essas substâncias elas são oriundas da papoula do Oriente, e aí você tem várias propriedades farmacológicas aqui que a gente vai discutir mais adiante. Em contrapartida, gurizada, quando a gente fala de um opioide, é qualquer substância endógena ou sintética que vai ter efeitos análogos ou semelhantes, assim posso dizer, à morfina, que podem ser bloqueados por eventuais drogas como a naloxona. A naloxona, quem não sabe, trata-se aqui de uma droga que é uma antagonista dos receptores opioides. Então, vamos lá, só por desencargo de consciência. Opiáceos são drogas, substâncias exógenas, opioides são substâncias endógenas ou sintéticas. Beleza? Posto isto, então vamos lá. Quem seriam os peptídeos opioides? Então você tem aqui os opiáceos, como por exemplo a morfina, tá? E tu tem aqui os opioides, como a endorfina A. Você tem aqui também, a partir da morfina, opioides sintéticos como a heroína, a naloxona, tá? A naloxona, como eu falei anteriormente, trata-se aqui de um antagonista dos receptores opioides. Perfeito? Detalhe muito importante que eu queria trazer a vocês é que primeiro surgiu-se aqui os opiáceos e posterior tu teve aqui os opioides sendo estudados, tá? E aí a grande sacada quando a gente fala de opiáceos, opioides, é que eles apresentam um efeito depressor do sistema nervoso central, beleza? Então vamos lá. Sobre os peptídeos opioides, tem esses dois pesquisadores aqui, lá da década de 80, tá? Década de 75, 80, tá? Que eles fizeram aqui o isolamento de dois pentapeptídeos que eles tinham uma competição análoga com alguns fármacos semelhantes à morfina, que se ligavam a receptores cerebrais aí, e apresentavam, de certo modo, ações farmacológicas muito próximas ou semelhantes à da morfina. E aí, a partir disso, esses dois pentapeptídeos, eles chamaram de peptídeos opioides, ou seja, peptídeos que apresentam efeitos farmacológicos semelhantes ao de opiáceos, tá? E aí um detalhe muito interessante é que esses peptídeos, eles são amplamente distribuídos no sistema nervoso central, beleza? Por isso que eu falei para vocês que, a priori, o que nós tivemos foi os opiáceos e, posterior, teve aqui a descoberta dos peptídeos opioides, beleza? Bem, e falando especificamente sobre esses peptídeos opioides, um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês é que esses peptídeos eles são codificados por 4 genes distintos, cujos produtos a gente vai dar uma destrinchada agora. Ó, você tem esse primeiro gene aqui, que é o pré-ópio melanocortina. Você tem o gene aqui, que é o pré-proencefalina, a pré-prodinorfina, e nós temos esse outro aqui, que é a pré-pronociceptina, ou também chamada aqui de onifina,
FQ ou nociceptina. Aí você vai falar, putz, professor, agora tem que saber esses nomes? Então, vamos lá. Ó. Como eu falei anteriormente para vocês na aula introdutória de neuropeptídeos, quando a gente pensa em neuropeptídeos, é importante vocês entenderem que você tem aqui um gene, esse gene associa-se com um RNA mensageiro, esse RNA mensageiro ele sofre o splicing, que é basicamente o quê? Retirar os introns, juntar-se os exons, eventualmente você pode ter uma reorganização desses exons mediante o splicing alternativo, e aí você vai ter isoformas diferentes, beleza? Então, é o que acontece aqui com os peptídeos opioides. Percebam, você tem aqui os 4 genes distintos e você tem aqui, ó, a pré-ópio melacotina, a pré-pro-encefalina, pré-pro-dinorfina e esse pré-pro-nociceptina. A partir da pré-ópio melacotina, você tem a produção aqui de um neuropeptídeo chamado de beta-endorfina, que a gente vai discutir daqui a pouco do que se trata, beleza? A partir da pré-proencefalina, você tem a formação das encefalinas, tanto da metencefalina quanto da leucocefalina. A partir da pré-pro-dinorfina, você tem a formação aqui das dinorfinas. E a partir da pré-pro-nociceptina, você tem a formação aqui da orfanina, CQ ou nociceptina, beleza? Ai, professor, muito difícil. Vamos lá. Sem muita dor de cabeça. Acerca desses neuropeptídeos que são formados a partir daqui, o que a gente tem que dar uma olhadinha com atenção? Primeiro, esses neuropeptídeos eles se ligam a receptores metabotrópicos, beleza? E nós temos 4 tipos de receptores metabotrópicos. Nós temos os receptores Mi, Delta, Kappa e o receptor NOP. Como eu falei para vocês, esses neuropeptídeos, eles são agonistas, endógenos. Então, você tem aqui a beta-endorfina, a leuencefalina, a metencefalina, a dinorfina e a nociceptina. Vamos começar aqui pela beta-endorfina. A beta-endorfina ela tem uma avidez muito grande pelos receptores Mi e Delta, apresenta até um certo grau de ligação ao receptor kappa, mas muito diminuto quando comparado ao Mi e o Delta, e apresenta nenhuma seletividade aqui para o receptor NOP. A leuencefalina e a metencefalina, apresentam aqui uma alta afinidade pelo receptor delta. De certo modo, apresentam uma boa... caramba, agora fugiu da cabeça, gurizada, desculpa. Apresenta uma certa ligação também com os receptores Mi, só que percebam que é um pouco menor quando comparado ao delta. Também apresentam aqui uma complementariedade ao receptor kappa, mas é muito diminuta quando comparado ao delta e o Mi. A dinorfina, uma alta complementariedade de ligação aqui ao receptor kappa, apresenta alguma complementariedade aqui com Mi e com delta, e nenhuma com NOP. E a nociceptina, eu não sei se eu falo orfanina ou nociceptina, eu vou usar a nociceptina para não dar dor de cabeça, tá bom? Ela apresenta uma alta complementariedade aqui com o receptor NOP, tá? Esse receptor NOP, por sua vez, gurizada, antigamente ele era chamado de receptor órfão opioide, ele foi identificado em 1994, ele apresenta uma alta homologia com outros receptores, apresentando aí as mesmas ações celulares, mas ele não é ativado pelos ligandes opioides, beleza? Um detalhe muito importante que eu quero chamar a atenção de vocês é que, como eu falei anteriormente, tanto o receptor Mi, Delta, Kappa quanto NOP são todos receptores metabotrópicos. E esses receptores eles estão ligados à proteína G inibitória, de maneira qual vai ter uma ação aqui inibitória. De que maneira? Primeiro, eles inibem a adeninato ciclase. Uma vez você inibindo a adeninato ciclase, isso acarreta o quê? Abertura dos canais de sódio e fechamento dos canais de potássio, beleza? Tornando aqui o ambiente intracelular, intraneuronal extremamente negativo e etc. Beleza? Então, eles têm um efeito inibitório. Então, isso já respalda o que eu falei anteriormente para vocês, que apresenta um efeito depressor do sistema nervoso central.
Então, só dando uma olhada aqui em linhas gerais sobre esses receptores opioides, eu quero chamar a atenção para vocês alguns detalhes. Primeiro, quando a gente fala do receptor Mi, eles são responsáveis aqui pela maioria dos efeitos analgésicos aqui dos opioides. E também nós podemos ter aqui alguns efeitos indesejados, tá? Como, por exemplo, depressão respiratória, euforia, sedação e até mesmo a dependência. Já os receptores delta, eles são mais importantes aqui na periferia, mas também contribuem aqui para a analgesia. Os capas contribuem aqui para a analgesia em nível espinal e também podem originar aqui sedação e disforia. E os receptores NOP, eles estão mais envolvidos aqui com uma diversidade de vários processos, como dor, ansiedade, locomoção, memória, etc. Então, a grande sacada quando a gente estuda, por exemplo, peptídeos opioides e etc., é justamente a propriedade analgésica, tá? Então, analgesia, a questão de dor, é um dos efeitos, por exemplo, por que a gente estuda tanto esses efeitos. Claro que, até peço desculpa aqui pela minha euforia do momento, que você pode também observar agora esses receptores opioides pelo viés de dependência química, tá? Então, a utilização, por exemplo, de heroína, que causa euforia, causa dependência. Perfeito? Posto isto, vamos lá. Quando a gente fala desses peptídeos opioides, nós temos aqui a morfina, como eu falei para vocês, que é um opiáceo, é uma substância exógena. Nós temos aqui as encefalinas, endorfinas, dinorfinas, que são aqui opioides, tá? São substâncias endógenas. E aí, ó, a morfina e endorfina pelos receptores Mi, encefalinas pelos delta e a dinorfina pelo kappa. E nós temos aqui os antagonistas, dentre os quais eu comento da naloxona, que é um antagonista que tem aqui uma ligação muito importante nos receptores Mi, delta e kappa. Beleza? Claro que a gente pode discutir aqui o contexto de dependência com mais detalhes nas próximas aulas, mas aqui eu quero só dar um overview, e aí eu recomendo posterior a essa aula você pegar, por exemplo, o Golan ou você pegar o Randy Daly e dar uma aprofundada nisso. É só para fazer aqui uma introdução em linhas gerais, beleza? Como mensagem final, o que eu queria trazer a vocês é que existe uma diversidade de neuropeptídeos. A gente falou alguns aqui nessa aula e na aula que antecede a essa. Só que é importante trazermos que esses neuropeptídeos eles vão apresentar mecanismos intracelulares muito semelhantes, tá? E, embora eles apresentem esses efeitos de mecanismos intracelulares, você tem lá um gene formando um RNA mensageiro, sofre splice alternativo, iriri, bororó. O grande aspecto que merece a atenção aqui de vocês é que o efeito final, que é mediado por esse neuropeptídeo, correlaciona-se diretamente, primeiro, com a região encefálica e, sobretudo, para além da região encefálica, você precisa entender as circuitarias que estão ali envolvidas. Então, você pode ter uma ativação ou inibição. Porém, o neuropeptídeo ele também atua como modulador de outros neurotransmissores. Então, a grande sacada, gurizada, é que você tem ação intermediada por outros neurotransmissores, mas tu também tem ação dos neuropeptídeos atuando como moduladores aí para fazer meio que uma orquestração com outros neurotransmissores para fazer ativação ou inibição de circuitaria, beleza? E os neuropeptídeos eles são tão importantes que eles estão chamando a atenção da comunidade científica, e aí você já tem até alguns periódicos, alguns jornais dedicados a eles, como por exemplo esse Journal of Peptide Science, tá? E as literaturas adotadas, eu usei aqui o Randy Daly, aos capítulos 16 e 41, e o Neurotransmitter Drugs and Brain Function, o capítulo 12, beleza? Se você tiver gostado, deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva, deixe um joinha, comentários, biscoitos e afins, beleza? Um super abraço e até a próxima. Fui!